por favor, hein, deixe like, tá bom? Deixe like nesse vídeo aqui pra gente falar desse empate horroroso, ridículo do Palmeiras contra o lanterna do Campeonato Paulista, o Santo André, na noite desta segunda-feira. Parece que a equipe estaria em ressaca do Carnaval, só pode, porque a escalação foi terrível, futebol dentro de campo então pior ainda, então vamos falar muito a respeito disso. Se inscreva também no nosso canal por aqui, é sempre muito bem-vinda a sua participação. E lógico, então, vamos começar com a análise desse jogo que, olha, o que vale é o segundo tempo. Porque o primeiro tempo da partida foi simplesmente uma tragédia de se assistir. Aquele primeiro tempo de sangrar os olhos. Nada aconteceu. Aliás, o Palmeiras teve um lance, uma jogada pela esquerda, um chute em que, pra mim, o Flaco Lopes perdeu o gol. Muita gente, porque a bola veio forte demais. Nada disso. Ele acabou se embananando no posicionamento e acabou não conseguindo no timing da bola colocar pra dentro do gol e perder um gol embaixo da linha. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras acordou um pouquinho pro jogo, lembrando que a equipe teve desfalques importantes, né? Foram poupados hoje, estavam no banco de reservas, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Rony, Rafael Veiga, enfim, jogadores considerados aí do time titular, o Murilo, também zagueiro do técnico Abel Ferreira, e as entradas de outros atletas acabaram não surtindo muito efeito, né? O lateral direito Garcia, por exemplo, de novo, né? Uma péssima apresentação, ele é um péssimo jogador, né, fraquíssimo, um daqueles da base que o torcedor do Palmeiras não pode se iludir, não é todo mundo que sai da base que vai se dar bem no profissional, esse não é o caso, é um jogador que pra mim seria descartado desse elenco profissional da equipe do Palmeiras, é um jogador pra tentar fazer revenda, porque é um jogador que não tem, na minha visão, nenhuma condição, não só tática, mas técnica de estar presente nessa equipe. Do outro lado, o Caio Paulista, no segundo tempo, quando estava bem, o Abel Ferreira acabou sacando o jogador para colocar o John, que é outro jogador fraquíssimo da base do Palmeiras, não tem a menor condição de, como o Abel disse semana passada, ele ser um hipotético substituto do Veiga, né? Caso o Palmeiras não contrate um 10, jogador lento, jogador ruim de fundamentos técnicos, também outro que veio da base e que o Palmeiras precisa rapidamente tentar fazer caixa, porque não é um jogador de nível profissional, assim como o Luiz Guilherme, que entra jogo, passa jogo, se torna um jogador fominha, afobado, que não consegue desenvolver as principais jogadas, não é um atleta coletivo. Olha, tá já demorando demais pra madurar e pra maturar com essa camisa do Palmeiras. É outro jogador que tem que ficar de olho pra ver se de fato vai acontecer alguma coisa na equipe. E aqueles que estavam bem de novo, o Abel acabou sacando-os, né, justamente pra entrada desses caras. O Zé Rafael, que fazia um partidaço, inclusive a jogada do gol do Palmeiras, né, nasce de um passe do Piquerez, um corta-luz espetacular do Zé Rafael. Aí o Caio Paulista, eu acho que ele tentou chutar em gol, mas felizmente deu certo. Aí sim, o Flaco Lopes acabou empurrando para as redes. Depois, o Palmeiras perdeu mais 2 gols com o próprio Flaco Lopes, né? Um arremate da entrada da área, uma belíssima cabeçada em que o arqueiro da equipe do Santo André fez uma defesaça com o Gomes quase chegando para finalizar, e a partir disso o Palmeiras simplesmente morreu, porque o Abel fez as mexidas, o Richard Rios também estava bem no jogo, e aí o que aconteceu, a entrada do Gabriel Menino não surtiu efeito, muito pelo contrário, ele e o Garcia bateram cabeça no gol do Lohan de cabeça do Santo André, um gol ridículo, né? Um gol primário, um gol de churrasco que o Palmeiras tomou, porque o Garcia ficou olhando pra bola, ficou olhando pro jogador com medo, né? Enfim, não aconteceu absolutamente nada, o Gabriel Menino não conseguiu se desvencilhar do atleta, e aí no caso, pimba, o gol de empate, que foi merecido, porque o segundo tempo do Palmeiras, depois que ele fez o gol, não aconteceu absolutamente nada, principalmente pelas mexidas do Abel e pela insistência nesse sistema falho, nesse sistema que hoje faz o Palmeiras não pensar jogo, num sistema que, para esse elenco do Palmeiras, não extrai em nada o melhor da qualidade técnica, que é o tal do 3-5-2. De novo, o Abel Ferreira peca em entrar com um sistema em que não prioriza aquilo que deu tão certo, por exemplo, no jogo contra o Ituano, né? O meio-campo. Tudo bem que no final de semana seguinte, o Palmeiras tem clássico contra o Corinthians, ou seja, vale tentar alguns testes, né, de jogadores que, obviamente, não tem tanta rodagem, não são do time principal, mas, repito, se é para testar, que se mude o sistema, que se tente, pelo menos, dar um pouquinho mais de condição
na formação tática do Palmeiras jogar. Porque, de novo, Piquerez jogando como terceiro zagueiro, meio que improvisado, aí hora ele subia, Caio Paulista fazendo uma ala, é o tal do Garcia que não tem a menor condição de jogar, enfim, foi uma salada, uma bagunça, o Palmeiras conseguiu fazer só o gol dele, teve até chance de fazer um segundo gol, mas não matou, e aí se não mata e o time é mexido de forma equivocada de novo, o Santo André, claro, se aproveitou, o pior time do campeonato consegue um empate heróico contra o Palmeiras, que vai se classificar, claro, o Santo André vai brigar contra rebaixamento, mas um resultado ridículo, um resultado muito ruim numa noite de segunda-feira de carnaval, que o Palmeiras tinha que estar um pouquinho mais inspirado dentro de campo, principalmente esses que vêm do banco de reservas e que passa jogo, entra jogo, passa jogo, entra jogo, eles entram e não conseguem passar a menor confiança de que estão prontos para serem atletas deste elenco da equipe do Palmeiras. Alguns deram resposta, como Richard Rios e como Flaco Lopes, que eu particularmente cobrava bastante futebol deles. Cresceram. Agora, outros seguem estagnados e alguns, na minha modesta opinião, sequer deveriam estar nesse elenco porque não tem qualidade. Casos aí de Garcia, John e alguns outros, como Breno Lopes também, que entrou, não fez nada, o Vasco queria o Breno Lopes, ele não quis ir pra lá, enfim. São situações inexplicáveis que somente Abel Ferreira e a diretoria para explicar do porquê que esse Palmeiras ainda e do porquê que também deveria já neste momento ter um elenco um pouquinho mais forte, um pouquinho mais recheado para dar essas opções a um time titular, que é muito bom, time titular que vai brigar por muita coisa esse ano, mas se depender de novo desse banco de reservas, Abel vai suar sangue.